Podcast motorsport.com. Oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Estamos no ar! Esse é o podcast motorsport.com, edição de número 367, o último de 2025. Adeus, ano velho, feliz ano novo. E o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Ao meu lado você já observa aqui pela primeira vez, né, no final de 2025, traz surpresas. Ao meu lado aqui, Lívia Veiga, muito obrigado pela sua participação. Também temos Isa Fernandes e Guilherme Longo. Hoje vai ser aquele dia que se algum de nós aqui morder a língua, vai sair um veneninho. Hoje é o melhor podcast. É o melhor. O Guilherme adora. Ele tá ansioso. Só falou disso a semana inteira. Passou o Natal falando com a família dele. Olha, semana que vem a gente vai falar mal das pessoas. Eu tô ansioso porque ele gosta de falar mal de pessoas. Vocês viram na semana passada que depois de tanto tempo, Lando Norris campeão, e para tirar ele e falar assim, para de chamar ele de bundão. Ele não fez isso. Parou, mas não retiro o que disse. Não retiro o que disse. Então, é isso. Mas vamos começar os piores do ano. Gente, eu nunca vi o Só pela disso eu vou deixar você. Eu vou deixar você para último. Primeiro eu vou começar sendo cavalheiro, não com essa que está ao meu lado. não, tudo eu nessa empresa, tudo eu, Isa, cara. além do Atlético Mineiro, os piores do ano. Voto de silêncio, não vou falar. Pergunta pra outro, irmão. Vai fazer gracinha com o outro. Eu não vou falar do meu time também, mas a gente é parceiro de degringolada. Uhum. O meu pior do ano, o meu primeiro voto vai pra Ferrari. Inacreditável. Inacreditável ter mais uma temporada em que a Ferrari promete e não entrega. Mais um ano em que a Ferrari não consegue fazer com que seus pilotos consigam dar o melhor dentro da pista, por limitações técnicas, por limitações do carro. Você tem um presidente que aparentemente também vive fora da realidade, que vem a público cobrar dos seus pilotos daquela forma, achando que eles estão falando só da boca pra fora, e a gente sabe que não é bem assim, sabe que existem muitos problemas dentro da Ferrari, e parece que ano após ano esses problemas não são sanados, eles só aumentam, a confusão só aumenta, enfim, as performances ruins só aumentam. Então, pra mim, Ferrari, com certeza, pior do ano mais uma vez, porque não entregou nem a metade do que se esperava, muito caos, muita confusão, um ambiente que nunca tá tranquilo, tá sempre muito conturbado, e a gente não vê uma luz no fim do túnel. Parece que nunca vai melhorar e parece que nunca vai sair dessa eterna crise que a Ferrari vive. Então, pra mim, não tem como não colocar a Ferrari como o pior do ano. A luz do fim do túnel pode ser o trem que tá vindo na direção contrária, mas é isso. Alguém aqui discorda, acha que a bandeira da Ferrari foi boa, tá pegando pesado? O que vocês acham? Tem outros fatores que tornam tudo ainda pior, né? A decisão de desistir do desenvolvimento do carro em abril é ridícula para dizer o mínimo. Então, assim... Você vai manter essa opinião se por acaso em 2026 a Ferrari for a melhor equipe do grid? A Ferrari tem a obrigação de começar 2026 bem. Ela só Agora se ferra ela com jogou pressão em cima dela. Porque, vamos lembrar, a última vez que a gente teve uma mudança grande de regulamento e uma montadora largou o campeonato cedo para focar no próximo, se deu mal. Foi a BMW 2008 para 2009. O Kubica podia ter lutado por aquele título, não lutou porque a BMW desistiu. Chegou 2009, o carro era uma droga e a BMW resolveu sair da Fórmula 1. Basicamente, a Ferrari não vai sair da Fórmula 1. Só ajeitar o microfone aqui. Ele tá Mas agora a Ferrari coloca uma pressão em cima dela que é absurda. A Ferrari tem que começar esse novo regulamento bem. Se ela perder as 2 primeiras corridas, já vai falar assim, ó a tua decisão de abandonar o ano passado. Não fez nada no passado, não vai fazer nada esse ano. E com o Hamilton ainda também daquele jeito. Exato. Então, cara, não dá. Pra mim, eu não coloco nem só a equipe, os engenheiros, enfim, tudo foi um conjunto muito ruim, mas o Vasseur. Ele vem falar a público que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não tem nada de errado na equipe. Eu acho que esse é um destaque que a gente não pode deixar de fora. Eu adoro falar que ele é Delulu, porque a equipe vive uma realidade e ele dá discursos que é totalmente fora dessa realidade. Não tem como defender ele.
É que eu acho que na época do Mattia Binotto os discursos eram bem piores. Pra mim não mudou muita coisa, não. São dois, era do mesmo jeito, assim, sabe? A equipe claramente vivendo um momento muito ruim e eles tentando colocar panos quentes de uma forma que fica parecendo que o torcedor é bobo. Pra não falar otário, pra não ficar pesado, mas bobo pra ser eufemista, assim, sabe? O teu Vasser era um dos coisas ou você só... Não, eu só adicionei Só aí no adicionou. meio mesmo. Tá, então... Por favor, Lívia, o seu pior do ano, o seu principal destaque, pior do ano. Principal destaque pra mim vai pro ali conjunto da Red Bull, mas Liam Lawson e Tsunoda. Eu acho que a gente esperava muito do Tsunoda subindo pra Red Bull. Não esperava que fosse bater o Verstappen, nem andar muito melhor, mas enfim, andar pelo menos mais próximo. E ele não fez isso. E na última corrida, que pediram pra ele fazer alguma coisa contra o Lando Norris, ele foi e fez besteira. Então, assim... Aquele zigue-zague. Exato. Louco. Então, assim... É que teve o rádio ainda, né? Não, o eu rádio sei pra o mim que eu foi- estou I fazendo. know what I have to do. Ali foi péssimo. Então, eu acho que esse conjunto da Red Bull realmente não saber o que tá fazendo. Eles têm um carro feito pro Verstappen e eles não conseguem encontrar uma outra pessoa e não vão mudar a forma como eles funcionam. Então, eu acho que esse maior destaque ruim fica mesmo pro Tsunoda. Prometeu muito e não entregou nada. Por isso que eu defendo que é o momento certo do Radiar subir pra Red Bull. Porque é um reinício. Eles estão começando do zero, com um carro novo, motor novo. Então, o momento é propício pro Radiar pra tentar quebrar um pouco a sina que tem sido essa desgraça de segundo piloto da Red Bull. Uma coisa que desde o Ricardo que eles não pois conseguem é, né? replicar. É, mas o bom é que o Pérez também tá surfando nessa onda, né? Gente, juro, inacreditável. Quanto o Pérez virou o maior hater da Red Bull existente na face da Terra. É, mas concordo plenamente. Tsunoda e Lawson estão aí entre os destaques negativos. O Tsunoda tomar a bota, pra mim é justo, apesar de um bom 2024 que a gente ter defendido na época que ele deveria ter subido pra Red Bull de cara, assim, pra mim já tinha dado mesmo. O que me impressiona é o Lawson ter continuado também. Eu entendo a ideia da Racing Bulls de querer ter pelo menos um piloto já veterano no ano que vem pra poder trabalhar no desenvolvimento do carro, mas tinha opções ali, sabe? Podia ter uma dupla Arvid Lindblad e Ayumu Yuasa. Pelo menos pra tentar alguma coisa, porque o Lawson claramente não vai sair disso que ele tá saindo. Olha, eu posso estar queimando muito minha língua em algum momento do ano que vem, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Lawson vai fazer o mesmo caminho que o Ricciardo e que o Gasly. Eles desceram pra RB e não vai pra nenhum outro lugar. Morreu. Agora, Vamos lá, tá Guilherme. vendo, gente, por que o Piores do ano é melhor? Não fale assim. Vai, destile o seu veneno. Eu tinha separado um primeiro, só que a Isa já trouxe, eu joguei ali no meio, que era a questão do desenvolvimento da Ferrari. Então eu vou jogar mais um ponto da Ferrari. É inevitável. O pior ano de Lewis Hamilton da carreira dele na Fórmula 1. É o pior. O Hamilton teve um ano ruim, ridículo, fraco. Nem no início da era do efeito sol da Mercedes, nem na parte final ali da McLaren. Mesmo em 2022, 23 e 24, ele fez pódio, ele ganhou. Sim. E eu acho que a gente pode discutir se o carro da Mercedes de 22 era pior que o da McLaren de 25. Eu acho que tem uma grande chance de sim. O da Mercedes era pior. E mesmo assim o Hamilton conseguiu pódios. 23 lutou contra o Pérez pelo vice-campeonato até a penúltima corrida do campeonato. Então, assim, o ano do Hamilton é horrível. E, ok, tem a questão da adaptação a uma nova equipe. A própria Ferrari falou, subestimamos o tamanho da adaptação, etc. Mas o Hamilton, ao longo do ano, deu sinais que justificam as críticas. Ah, porque tem que fazer o transplante de cérebro. Ah, tem que trocar de piloto. E os resultados não vieram. O Hamilton, ele tem alguns recordes negativos pela Ferrari em um ano, que é absurdo. Ele é o primeiro piloto desde, acho que é o Pironi, se eu não me engano, que termina uma temporada de estreia na Ferrari sem ir ao pódio. Caramba. Ele tem o recorde de eliminações consecutivas no Q1, empatado com o Fisichella. Sim. Então, assim, as últimas 3 ou 4 corridas, ele é eliminado direto no Q1. O Fisichella fez isso em 2009. Então, assim, o ano do Hamilton é ruim. A gente não pode fugir. Hamilton é um dos grandes da história da Fórmula 1. É o recordista de títulos, de vitórias, de pódios, de pole positions, mas o Hamilton não se deu bem com esse efeito solo. Ponto. E com a Ferrari se deu pior ainda. Então é o
pior ano do Hamilton na Fórmula 1. Assim, você que tá assistindo, eu sei que você vai vir e falar que eu sou Verstappen não sei o quê. Se vocês voltarem pra 2021, eu era o Ramilzete do canal, viu? Eu tô simplesmente falando a verdade aqui. Não, isso com certeza. Você era Ramilzete. Não, você era Não, mas acusado de... todo Tô mundo me brincando. chamava de ser Ramilzete Sim, do canal. você era acusado de Ramilzete. Isso é bom porque... Mostra que eu estou fazendo um trabalho sério. É, Apanha todo mundo. Exatamente, De apanha de todos todo mundo, os lados. todos os lados. Agora, já fizemos a primeira rodada. Vocês são muito sucintos, né? Ninguém Isso vai falar do bom. Hamilton? Não, mas o Hamilton... eu lembro o que eu ia falar. O Hamilton tem a questão das entrevistas, né? Não só o que ele fala, mas... a forma, né? A forma. Aquele clima... E umas entrevistas que ele sequer responde, né? Que ele só faz assim. Yep. O tempo está bom. Imita tudo, ué. Não sei. Tá me pegando E é um muito, combo, cara. né? Porque é uma Ferrari perdida Um Hamilton que mais não perdido consegue ainda. ajudar o piloto que tá precisando de ajuda. Esse é o pior. Você pega... Foi no Qatar aquela história com o Gasly? O No Não shit, Diga, Sherlock. Sherlock. Foi. Foi. Foi, assim, você ter o Gasly numa Alpine virando pro Hamilton e falar Não, o é carro fogo, né? tá ruim... É fogo. Aí você vê que o combo realmente foi uma desgraça esse ano. O Hamilton tava mal, ok, mas a Ferrari deu pra ele os instrumentos pra isso. O ponto alto do Hamilton no ano não foi nem a vitória na sprint da China. Foi o fim do ano. Foi a foto, antes da temporada começar, aquela foto que ele tá... Emblemática na frente meio poderoso chefão, né? Poderoso chefão. O Toto Acabou. Wolff, inclusive, Com a falou que outra foi a Ferrari primeira atrás. vez que ele usou um sobretudo. Que ele nunca tinha convencido o Hamilton a usar um sobretudo. Não, Pode e eu ser. lembro que a galera na época pirou na simbologia, porque Ai, contaram, 8 tinha janelas. 7 8 janelas janelas. mais a porta. Foi Isso é muito o bom. octa que tá vindo. E ali acabou. Foi Basi- só ali. É basicamente a torcida... Aura. Apenas ali. Ele farmou a aura só ali. Depois, ó, acabou. É igual a torcida de São Paulo, que em um raro momento bom chega e começa a gritar: é o campeão, voltou. Você já sabe que vai, vai tomar tomar gol gol. Vai. 5 minutos depois, contra se bobear. Então aquilo ali, quando a galera começou a falar muito daquela foto do Hamilton, uma foto legal, icônica, bacana. Não, linda, maravilhosa. o Mas carro literalmente atrás, acabou ali, entendeu? Mas- Depois daquilo deu tudo errado. Parece que ali é sei lá, enterraram uma Ferrari lá em Maranello dentro do... enfim, deixa quieto. Olha só, Foi. eu ia falar uma outra coisa aqui, mas ia ser muito mais futebolístico, então o pessoal não gosta que a gente fala muito de futebol aqui no nosso verdade. podcast, né? Então, e olha só, eu chego aqui mais uma vez em 2025 para falar da Mint. Exatamente, a Mint é a plataforma cripto do BTG Pactual. Você tem o QR Code na tela, link na descrição para baixar o aplicativo, que é molezinha, tranquilinho, super seguro e, além disso, te traz informações sobre o mercado de criptoativos. Tem podcast, tem notícias do que está rolando, além do que o aplicativo também serve para você ter a sua carteira de criptoativos, né? Não só Bitcoin, mas outras também, né? Então fique ligado mais uma vez, que eu estou falando aqui, ó, quem avisa amigo link na descrição, QR Code na tela, baixe já o aplicativo da Mint. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Seguindo de volta aqui com o podcast motorsport.com, além de mim, muita gente vai ser espinafrada nesse programa, eu tenho certeza. Vamos... Espinafrado. Mas a gente tem que... eu não sou Carlos Costa, que dorme, cujo livro de cabeceira é o dicionário da língua portuguesa, mas vamos a mais uma rodada daqueles que vocês querem falar mal. Vai, Guilherme, vai, eu sei que você tá sedento. Ávido. Vai. Eu vou inverter a ordem aqui, eu ia falar de uma outra equipe, mas já que a Lívia mencionou na dela, o Tsunoda e o Lawson, eu vou falar da lambança que foi a Red Bull em 2025. Você teve saída de nomes importantes, demissão de Christian Horner no meio da temporada, e agora o Helmut Marko querendo jogar merda no ventilador de uma vez. Por quê? Helmut Marko, pra quem não sabe, logo depois do GP de Abu Dhabi, teve a confirmação da saída dele como conselheiro da Red Bull. Uma saída amigável, até onde a gente sabe, não à toa a Red Bull se propôs a pagar o último ano do contrato dele, que o contrato ia até o fim de 2026,
Mas aí o Marco resolveu dar entrevista para um jornal austríaco e soltar os cachorros, falar tudo que o Horner fez e gostaria de ter feito nos anos finais. Ele falou, eu que botei o Horner ali, relacionamento era muito bom, mas os últimos anos foram complicados, fabricou mentiras, jogou sujo, quis fazer de tudo para que eu fosse suspenso. Então, basicamente, o que a gente viu a Red Bull esse ano foi uma lambança. Uma equipe perdida que se salva hoje por 2 fatores. Max Verstappen e Lohan Mekies, que, como a gente falou semana passada no programa de melhores do ano, ajudou muito a Red Bull, mas que ainda é uma bagunça com uma perspectiva de um 2026 que não é tão melhor assim, muito por conta da defasagem que todos acreditam que o motor Red Bull Ford vai ter. Agora, o palco para as críticas de Horner versus Marco vai ser a imprensa. Vai ser a imprensa. E aí, enfim, não vai ter aquela crise, o Lohan Mekies vai estar falando, beleza. E aí eu pego uma outra coisa que o Marco disse nessa entrevista. Ele acredita que se a demissão do Horner tivesse rolado antes, o Verstappen teria condições de ser campeão. A diferença foi de 2 pontos. Realmente dá pra acreditar nessa possibilidade. Não sei, viu, Gui? Porque me parece que as coisas são tão automáticas assim. Eu concordo. Na Fórmula 1 não é tão 1 mais 1 igual a 2. Não é um técnico que sai de um time de futebol e entra e de repente todo mundo muda. Mas ali. eu acho que se tivesse rolado no início da temporada, a vida da Red Bull talvez não teria sido tão ruim esse campeonato, especialmente a primeira metade ali, que realmente o Verstappen teve corridas muito difíceis, que ele realmente não tinha performance. Mas pra mim o Verstappen perdeu o campeonato pela batida com o Antonelli na Áustria e depois a batida, antes na verdade, com o Russell na Espanha. Que ali realmente ele tinha todo o controle, ele foi e fez porque ele quis. Sim. Então eu acho que o campeonato não tem nem muito a ver com o Horner. E fazer um parênteses que não tem nada a ver, mas a calma do Verstappen após a batida do Antonelli para com o Antonelli é porque na cabeça dele o campeonato já tinha ido pro brejo. Sim, não fazia diferença alguma, né? É muito calmo, assim. O cara acabou de... O Antonelli fez uma barbaridade ali, eu ia falar barbeiro, mas uma barbaridade ali sobre o Verstappen, ele sai com tranquilidade, pegou, tirou a luva, tirou o capacete. Ainda foi lá confortar o Antonelli. Tá tudo bem, tá tudo certo, acontece. E ainda tinha aquela questão que ainda vivia a expectativa, a indecisão da permanência dele na Red Bull, que ele poderia estar... Muita gente falou ali, tá calmo porque vai ser o futuro companheiro de equipe. Tinha isso também, né? Alguma coisa além para complemento do pior do Guilherme, Isa? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu não vejo tanta bagunça assim. Foi uma bagunça, de fato, mas eu vejo mais como uma renovação, sabe? É a parte que comanda a Red Bull querendo tomar as rédeas novamente dentro da equipe, porque eles sentiram que as coisas saíram um pouco do controle. Então, eles acabaram tomando algumas decisões que geraram algumas movimentações para que isso voltasse ao controle deles. Então, não acho tão ruim assim, sabe? Gemendo o seu segundo pior, por favor. Claro, as regras papaya. Aê! O negócio patético. Olha só. Pífio patético, é isso? Patético. Ridículo. Patético. Tirou toda a graça de um campeonato entre 2 companheiros de equipe. Gente, ok, vocês querem dar igualdade para os 2 disputarem, coisa linda. Mas eles quiseram seguir tanto a risca que eles acabaram atrapalhando os 2. Em alguns momentos em alguns momentos o outro, e em alguns momentos os 2. Como foi no próprio Qatar. Uhum. Então, assim, isso tirou um brilho que esse campeonato poderia ter entregado ainda mais por conta dessas regras. É uma ideia muito bonita, uma utopia muito linda, mas que na prática foi uma grande porcaria, entendeu? Então, acho que a McLaren ela precisa abolir esse negócio pro próximo ano. É difícil, hein? Que não vai, a gente já sabe. Mas, assim, nossa, pra mim as regras papaya foi um grandíssimo fiasco em 2025. Não colocaria a McLaren num todo, mas pra mim, especificamente as regras papaya, tenebroso, patético, ridículo. Até porque a gente não pode colocar o todo da McLaren junto, porque querendo ou não, eles ofereceram à equipe o melhor carro do ano. Sim, com certeza. Cara, teve seus momentos também, né? Não à toa, quando a gente olha a classificação final de construtores, a McLaren é campeã com 833 Não, pontos. é absurdo a quantidade de pontos. A Red Bull de 2023 fez 860. Então. Em contexto, a McLaren ficou 27 pontos atrás do que foi uma temporada quase perfeita da Red Bull em 2023. E obviamente... Com muito menos vitórias.
Sendo que a Red Bull aquele ano vence De 21 fato. de 22. Caramba. Esse ano a McLaren venceu 14 de 24. É verdade, isso é um belíssimo ponto. E tinha gente no início do ano falando que a McLaren ia ganhar todas as corridas. E eu ia fazer tão melhor quanto a Red Bull fez em 23. Saúde. Também. É que quando o Verstappen vence Japão e vence Imola, a gente ainda falava que eram pontos fora da curva. Uhum. Que foram corridas que deu mais a exceção do que a regra. A regra papai. Não. Pelo amor de Deus, joga no lixo. Eu acho que eles não vão jogar no lixo, mas vão pelo menos repensar pro ano que vem. Ai, será? Tenho minhas dúvidas. Eu espero que sim, porque agora eles estão numa situação muito diferente do que eles estavam esse ano, né? O Norris é campeão. Então não faz sentido você ignorar que um é campeão e o outro não. O Norris já vai ser o primeiro piloto disparado. Não, isso não. Foi o que a gente falou algumas semanas atrás. Eu acho que ele não vai ser considerado o primeiro piloto, mas ele vai ter algumas preferências. E aí eu já entro um pouco no que a Isa falou com o meu segundo pior pra mim, o Oscar Piastri. Já fala, já emenda, já explica por quê, por favor. Porque assim, ele teve um começo de temporada muito bom. Ele bateu no Norris não bateu o carro, né, mas superou o Norris várias vezes, mas no final da temporada entregou tudo. Todo o campeonato que ele liderou por 6 meses, ele perdeu em 6 corridas. É. Então, assim, não foi nem por uma questão mental, não foi porque o carro mudou, até porque a McLaren parou de atualizar o carro. Foi porque ele não soube aprender o que ele não aprendeu nos últimos anos. Gerenciar pneus, ele não entendeu como funcionam pistas de baixa aderência, ele não sabe lidar com essas dificuldades. Quando o carro não tá 100% ao estilo dele, ele fica pra trás ali. Então, eu acho que querendo ou não, ele ter terminado em terceiro lugar, depois ele ter dado entrevistas falando que pretendia nunca terminar em terceiro lugar, já que ele estava na liderança, né, não iria perder esses pontos. Ele ter terminado em terceiro lugar com 13 pontos pro Norris foi um banho de água gelada ali. É. Tô com a Lívia, não só o fato dele ter perdido o campeonato, mas ele ter perdido o vice-campeonato. Uhum. O fato dele ter terminado atrás de um cara que no GP da Holanda tava 104 pontos atrás dele. Em 9 corridas, ele conseguiu perder 104 pontos pro Verstappen e ainda terminou 11 atrás. É uma variação de 115 pontos em 9 corridas. O que o Piastri passou nesse segundo semestre é absurdo. É um Desculpa. Saúde. A gente viu outros casos em que algum rival conseguiu se aproximar na briga pelo título. Do Button 2009 é um caso. Mas ali não era o derretimento do Button, era o derretimento da Brown, que não tinha dinheiro. Sim. E perdeu depois vantagem técnica, com a proibição do difusor duplo, etc. Mas o nível do Piastri, eu não lembro de ter visto uma coisa desse tipo. De você estar tão à frente e terminar tão atrás. E foi ele por si só, né? Os erros que ele cometeu contra ele mesmo são muito bizarros. Ali, Baku, pra mim, é a grande representação disso. Ah. Se você chamou em um dado momento desse ano aqui o Norris de bundão, o Piastri seria aqui, o amarelão? O bananão, né? Ou o bananão, Caio Ribeiro? Nossa senhora. Eu acho que o bananão é o que chega mais. É porque o bundão do Norris era mais pelas declarações. O Piastri, a gente tem que arrumar uma palavra específica pra ele, porque realmente Amarelão. era ele dentro da pista. É que ele não amarelou, ele realmente escorregou. Então, bananão, eu acho que vale Tá. muito a pena. Escorregou, casca da banana. Deu uma de Botafogo. Não, isso provoca agora outra Vai, torcida isso aqui. aí, Felipe, parabéns. Fausto Macieira, fala isso perto dele. Né, fala isso perto dele, duvido. Posso puxar a terceira, porque Por a minha favor. McLaren também? No semana passada A você McLaren, puxou. então, Vamos bater mano, na McLaren. bate na McLaren. Vamos lá, porque pra mim a reta final do campeonato da McLaren merece destaque entre os piores do ano, porque a McLaren fez de tudo pra perder o campeonato. Sim. De tudo. Ela queria... O Zac Brown levou o título de bandeja pro Não. Verstappen e falou, pega, é seu. E ainda tem aquela declaração patética de que ele preferia perder o título pro Verstappen do que no seu lá dos seus pilotos. Pelo amor Que escolheu um dos dois. de Deus, que coisa patética. Ridículo. Assim, vocês falaram, né? A gente não pode falar mal da McLaren como um todo. Ok, o departamento técnico é muito bom. Fez o carro ótimo. Mas o RH, o gerenciamento de recursos humanos da McLaren, e aí eu falo especificamente, Zac Brown e André Stella, é patético, é ridículo, é horrível. Gente, a McLaren tem os 2 carros desclassificados por uma coisa que eles sabiam que ia acontecer.
Como que naquela altura do campeonato, com o Verstappen chegando, você vai correr tamanho risco? É. E aí a Isa já falou antes, a cagada do Qatar, que você prefere prejudicar os seus 2 pilotos ao invés de lutar pelo título. Não tem. A McLaren foi campeã apesar da McLaren. Pois é, mas eu acho que a McLaren só foi campeã pela primeira parte do campeonato. Sim, De construtores. Total. De pilotos, o Norris foi campeão apesar da McLaren. exato. O Norris foi campeão apesar da McLaren. Eu ainda coloco com a McLaren, mais apesar da McLaren, sabe? É porque a gente faz a divisão entre o técnico e o RH. O técnico realmente é bom. É Fez bom, um é bom bom. carro. Depende, Fez um bom né? trabalho. É. Fez um bom Fez trabalho. um bom Fez carro. um bom trabalho. carro. Por mais que você, no final, a Red Bull se aproximou muito, mas tava todo mundo ali, menos a Red Bull, né? Olhando já para 2026. Isa, e Oi. aí, o seu terceiro pior? Meu terceiro pior foi Abu Dhabi sendo o palco da decisão. Não dá. Abu Dhabi é uma corrida tenebrosa. Lindo, gente. As Marina é lindo. Aquele pôr do sol lindo. Visualmente tudo lindo. Para Acabou. receber uma corrida de Fórmula Mas 1. acabou. É uma Você coisa pra tem- você olhar pra cima e não pra baixo. Exato. Você vai ficar olhando as belezas de Abu Dhabi, as belezas de Asmarina. Porque na pista, tenebroso. O fato da gente estar ansioso, né, com o que poderia acontecer ali na final, até por um certo momento passou despercebido o quanto aquela corrida foi chata. Aí depois você vai olhar em retrospecto, foi mais uma corrida ruim em Abu Dhabi. Não dá pra Abu Dhabi ser o palco da final. Não dá pra Abu Dhabi ser o palco em que grandes decisões vão acontecer. O Gui mesmo, sempre que eu trago essa referência, ele complementa. Em 2021 foi a mesma coisa. O Hamilton tava com 30 segundos de diferença pro Verstappen. Se o Latifi não bate, era mais uma corrida que ia ser Chata. definida de uma forma chata. Você tá decidindo um campeonato, você não pode ter uma corrida num lugar chato, que é totalmente previsível. Mas a grana fala mais alto ali, né? Claro, mas enquanto continuar sendo lá, a gente vai continuar falando que Tá, é tem uma que das falar. piores partes da Mas temporada. o que me incomodou mais foi o Qatar, te confesso. Então, eu ia Qatar, falar né? isso, porque não é só Abu Dhabi ser a última, é a sequência final ser Qatar e Abu Dhabi. Porque assim, Qatar pra corrida de moto é maravilhoso. Ele é um circuito que foi feito para Pra corridas moto. de moto. Ah. Então a MotoGP quando corre em Losail é maravilhoso, é uma das grandes corridas do ano. Mas pra carro já tá claro que não é uma boa corrida. Ponto. E tem um contrato até 2032, Não, se eu não é me grana, engano. óbvio. Eles desistiram do projeto de trocar, né, Losail por um circuito de rua em Doha pra seguir no circuito. Tanto que fizeram o projeto de renovação e tal. Mas não dá. Vão ser aí mais 8, 9 anos de corridas chatas. É uma pena. Que tristeza. E o seu terceiro pior, Lídia? Lídia. Olha, eu fiquei em dúvida, mas eu vou trazer o Jack Doohan. Não Que fiasco. só, Grande Por conta da momento do Fórmula 1. automobilismo. mas pelo que ele fez na Super Fórmula. Perfeito, perfeito. Bateu os 3 dias. Ele conseguiu Na bater na mesma mesma curva. curva os 3 dias. Não mostrou nada na Alpine. Inclusive, bateu na Alpine. Então, assim, não sei o que ele tava fazendo ali. O Durham com esse teste da Super Fórmula parecia o 7-1. Você achava que tava vendo um replay? Não, era outra batida. E lá vem ele de novo. E lá vem. Virou um passeio pela Brita. Quando eu jogava Super Monaco GP no Mega Drive, tinha uma curva em Mônaco que eu sempre batia. Impressionante. Eu tentava me precaver, reduzia ao máximo, perdia um baita tempo, mas se eu basicamente parava perto da curva, se eu tivesse minimamente rápido, eu batia naquela maldita placa indicando para lá, né? Então, é basicamente o que deve ter acontecido com o Jack Doohan, só que estava na vida real, né? Não estava no videogame do Mega Drive de Não dava 30 pra dar um restart. de 30 anos atrás, exatamente. Você já deu a sua terceira? Ou não, Sim, a McLaren querendo perder o campeonato. Exatamente. Agora, mais uma vez, eu vou falar da Mint, é isso aí, ó. Mais uma vez o Jeff está colocando na tela o QR Code para você baixar o aplicativo da Mint também. Link na descrição, fique ligado, não perca esta oportunidade de adentrar ao mundo das criptomoedas. Não é só Bitcoin, gente. Bitcoin é o grande astro dessa área, mas tem muitos outros negócios em criptoativos que você pode se dar muito bem. Então, para isso, não se esqueça. Mais uma vez, link na descrição, QR Code na tela e baixe o aplicativo da Mint. Vamos aos
As menções honrosas. Desonrosas. As menções desonrosas. Desonrosas. adorei Honrosas ao isso. contrário. As honrosas ao contrário. Vai, Gui, você que tá... Quer falar mais mal de quem agora? As nossas menções, né? A gente foge do mundo da Fórmula 1 para falar do restante do mundo do esporte a motor. Semana passada eu falei de MotoGP, de Marc Marques, eu vou fugir. Dessa vez vou falar de Fórmula E. Porque pra mim teve uma questão muito particular na Fórmula E esse ano que realmente foi ridículo de acompanhar, que foi o fim da relação entre Antônio Félix da Costa e Porsche. Uma relação que já vinha definhando, mas que teve picos negativos esse ano, a ponto do da Costa bater de propósito no Verlaine em uma das corridas. E não é que o da Costa tava mal no campeonato, eu tô aqui com o resultado, o Verlaine foi terceiro colocado, o da Costa foi quinto. O da Costa não tava mal, mas ele já tava tão de saco cheio da Porsche, tentando buscar uma outra casa, não sei o que ele vai, bate no companheiro de equipe pra ser demitido. Então, pra mim, Antônio Félix da Costa é um ponto negativo no ano, e a gente viu isso refletido 3-4 semanas atrás, quando foi o E-Prix de São Paulo, né? A Porsche teve o Pascal Wehrlein em quarto, o Nico Miller em quinto, o Antônio Félix da Costa estreando pela equipe nova, a Jaguar, ele foi 11º. O Gajo é muito bom, é muito gente boa, já nos atendeu aqui, inclusive, numa entrevista, depois que ele de ter vencido, inclusive, uma etapa da Stock Car. Lívia, o seu... Isso deixa eu só contar. E ele ainda mandou shade pro Pascal, né? Antes da Sim. temporada começar, falando que tinha tantos anos que ele não lembrava como era poder tomar um café da manhã com seu companheiro de verdade. equipe, falar com seu companheiro de equipe, ter momentos de contração com seu companheiro de equipe. Então ele tava, tipo assim, Pascal Wehrlein na cabeça. Grande momento. A sua menção honrosa. A minha menção desonrosa Desonrosa. vai pro Jorge Martin. Ele começou a temporada... Não começou, na verdade, né? Então, assim, ele teve uma temporada muito complicada. As corridas que ele fez foram muito difíceis. Ele praticamente não correu na MotoGP. Foi um ano que era pra ser uma comemoração de tudo que ele fez no ano passado. E não teve. Então, eu acho que foi um ano difícil pra ele. Eu concordo com o Martin, mas por outro ponto de vista, porque a parte dos acidentes, nem todos foram culpa dele, né? Teve, por exemplo, do Qatar simplesmente caiu e foi atropelado depois no incidente. Especial, né? Mas o Martin merece uma menção. Uma menção desonrosa pelo caos que ele tentou criar com a Aprilia. Também tem a polêmica. Ele ativamente tentou romper o contrato. Sim. Ele tinha uma oferta da Honda nas mãos. Ele queria muito ir pra Honda e ele só parou porque o Carmelo Espeleta, que é o CEO da Dorna, falou: se tiver piloto com pendência judicial, não vai correr ano que vem. Ele falou: tá bom, continuarei. Olha, já que você tá querendo falar, Isa, fale. Não, eu vou ficar na MotoGP também, porque pra mim... Os três? Porque pra mim não teve nada mais patético... Não, os três não. Gui falou nada mais patético que o ano de Pecco Bagnaia. Sim. Ele tomou uma surra do Marques descomunal. Eu acho que ele esqueceu que ele era piloto e virou um saco de batata. Porque o Marques bateu nele de uma forma tão feia, mas tão feia, que assim... E eu tô falando desse sacode que o Pecco levou desde ali das primeiras corridas. Eu falando, gente, o que tá acontecendo? O Pecco tá tomando, o Pecco tá apanhando, o Pecco tá apanhando. E depois ali, ó, da Espanha, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Tanto que ele termina em quinto com 288 pontos e o Marques é campeão com 545. Sem correr 5 corridas. É muita coisa. Então, assim, patético a temporada do Pecco. Ele é um ótimo piloto, ele é muito bom, mas ele não pode ter mais uma temporada dessa do lado de um campeão. Isso derruba a moral dele, derruba o valor dele, o tamanho dele de uma forma muito gritante, né? E acho que valia também a gente até, na semana passada, ter falado do Alex Marques na menção honrosa, porque também foi um ótimo campeonato, vice-campeão, né? Sim. Com a Gresini. Mas, voltando aqui ao cerne da questão, Pecco Bagnaia, se o Gui chamou o Norris, né, de que você chama bundão. De bundão, perfeitamente. Bagnaia é um grandíssimo bundão na MotoGP esse ano. Rapaz, aqui pessoal afia a língua. Mais algum que falar mal é bom, né? Tá vendo? Eu falo. O melhor podcast do ano. Eu saio daqui, minha orelha... Tá até leve. Minha orelha começa a esquentar, eu não sei porquê, eu acho estranho, né? Eu acho estranho uma outra coisa, né? Semana passada, essa semana, percebam que o apresentador não falou nada. Né? Não, ele tá isentão, né? Eu tô isentão. É o muro do motorsport. E depois eu sou a Isa Muro, né?
Eu só estou conduzindo aqui o programa para justamente desejar a todos vocês, mais uma vez, um grande ano novo, que passe bem com os seus pares e que tudo ocorra de melhor em 2026. Nessa mensagem aqui, falando de piores, de derrocadas, de fiascos, de coisas horrorosas, um chamando outro de bundão, de amarelão, de bananão. Mas nesse clima não se faça presente ali, né? Não se deixe levar por essa negatividade dos nossos colegas aqui. Não. O que nós desejamos é que você realmente tenha um grande ano, muita saúde, que é o que importa. Como diria o grande filósofo Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Eu já fiz a minha mensagem aqui, agora vocês podem falar aí as mensagens de fim de ano. Vai, começa contigo, Lívia. Não, o Eric já resumiu tudo aí, né? Espero que seja um 2026 muito iluminado para todo mundo, que seja uma boa virada de ano para todo mundo. Aproveitem as festas com cuidado. Não vamos beber demais, mas se for comer, come. Exato, se beber, não dirija. Se for comer, come tudo que tiver para comer. Dieta a gente faz o ano que vem, tá tudo certo. Vai, Gui. E galera, fechando aí 2025, um ano que foi muito movimentado, muito legal de fazer aqui as coberturas. Se prepare que ano que vem muita coisa legal. E não é porque o ano tá acabando que o podcast motorsport.com vai entrar de férias, que o podcast vai entrar de férias. Tem mais Semana que vem a gente tá de volta aí com muito mais, já começando a projetar o que vai ser 2026. Afinal, é uma grandíssima interrogação o que vem por aí na Fórmula 1. Exatamente. Isa. Queria desejar, então, uma feliz virada de ano para todo mundo, que o 2026 de todo mundo seja melhor, né, do que foi 2025, que venha aí muita paz, muita prosperidade, muito dinheiro para todo mundo. E vou contestar minha amiga Lívia, bebam sim, entendeu? Chapem o corpo. Só não vão pegar a chave do carro depois. Só não pegue a chave do carro. Mas entrar no mar também, pelo amor de Deus. Cuidado, tá? Mas pode chapar o coco com responsabilidade, tá bom? Mas é isso, gente. Foi um prazer enorme fazer parte desse 2025 com vocês. Estaremos juntos aí em 2026, se Deus quiser. É isso aí. Eu não sei como que vocês vão passar o Réveillon de vocês, mas é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se você vai passar o Réveillon vestindo a camisa do seu piloto preferido, se você vai ficar vendo reprises na TV, já que também não tem muita coisa para assistir. Mas não vai ter o último episódio de Stranger Things. Sai dia 1º. Pô, que momento, hein? Começar o ano bem, né? Com um filme de terror. É isso aí. Para você ainda, em 2025, baixe o aplicativo da Mint. É isso aí. Baixe o aplicativo da Mint para você ter aí a melhor... Já entrar o ano num novo momento ali, especialmente financeiro. Você pode baixar a sua carteira. Você pode baixar o aplicativo e também adentrar algumas carteiras de criptoativos que você pode se dar muito bem para isso. Você vai ter também informações com os podcasts, também com as matérias ali, tudo sobre o mercado dos criptoativos, tá legal? O podcast motorsport.com fica por aqui em 2025 agora, o próximo só em 2026. Boas festas, um grande ano para todos vocês. Tchau, tchau.